Eu. Então, gente, hoje nós vamos dando continuidade ao nosso estudo de Mateus, né? Hoje nós vamos falar de Mateus 18, mas o nosso estudo é 16, tá? Então, nós vamos falar sobre o Mateus 18, e é muito louco, porque, na verdade, são temas bem específicos, né? Que é Jesus levando um papo com a moçada, e são temas bem específicos. Então, eu coloquei, para quem tem as perguntas, eu coloquei as perguntas assim, bem nos blocos, para você começar a pensar. Então, a nossa dinâmica de estudar agora vai ser mais assim, eu quero que vocês, as perguntas são direcionadas, não básica a resposta, eu quero que vocês entendam e digam o que é que vocês entenderam com o estudo, tá? Então, a primeira pergunta, tá, nós vamos ver só no capítulo de Mateus 18. Então, ele diz o seguinte, a pergunta diz, o que você entendeu no texto de Mateus 18, de 1 a 5? Então, o texto, gente, diz o seguinte, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, maior no reino dos céus? Ó, gente, vamos só dar um parênteses aqui. Parece criancinha da pré-escola, né? Era tudo bando de marmanjo barbado. Ai, mestre, quem que vai ser melhor? Quem que é que vai levar a bolsa da professora? Não é a impressão que dá? Tudo marmanjo. Queria saber quem é maior. O que eu faço para virar membro da diretoria? O que eu faço para sentar no colo da professora? Sabe umas coisas assim? Tudo marmanjo, gente. E perguntando quem é maior no reino dos céus. Aí Jesus, todo mundo conhece esse texto, Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles, então eu acho que eles deviam estar na rua, então uma turminha de criança brincando na rua, jogando vôlei talvez, né? Sabe, jogando vôlei na rua. Chamou e disse assim, em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ok. Se tornar como criança, né? O que quer dizer isso? Se Jesus completa, portanto, aquele que se humilhar como essa criança é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, a pergunta é, o que você entende disso aí? Hoje mesmo, eu ouvi um depoimento de uma menina, uma cliente, que ela tem uma amiga, e a amiga resolveu fazer umas coisas meio insanas. E ela pergunta, mas, você não pode fazer isso. Tipo, levar um indigente para passar uma noite na casa dela, tá? A moça tá morando na rua, falou, ai, faz tanto tempo que eu não durmo numa casa, né? Sabe, umas coisas assim, ai, trazer ela para dormir na minha casa. Gente, pegar uma pessoa, não é uma pobrezinha, né? Sei lá, você vai botar dentro da sua casa, amanhã ela depende da sua casa. E essa menina questionou, mas como é que você vai botar uma pessoa que você não conhece, uma pessoa de roupa, vai botar dentro da sua casa? Ela falou, ai, Jesus mandou, a Bíblia manda a gente ser inocente como criança. Peraí, mas Jesus fala para você ser como a pomba. O que é a pomba? Vamos tentar lembrar uma pomba. A pomba é simples, é o animal da paz, mas o pescocinho dela é assim, ó. Vocês já viram? A pomba ficou olhando tudo em volta, tá? Então, esse texto aqui não está falando para você ser topeira, não está falando para você ser inocente. Inocente aqui não é na conotação de você ser, sabe, um idiota. Não. Aqui está falando para você cauteloso e, assim, não questionar tanto os ensinos. Então, o que acontece com uma criança? Quem já viu? Vamos tentar explicar. A criança, ela briga com o amiguinho, dali a 10 minutos ela está brincando de novo. O ser humano que guarda rancor. Então, quando Jesus estava falando para você ser como uma criança, é tipo assim, a criança, ela faz coisa errada, você vai lá dar uns tapas nela, e aí, dali a pouco, ele vem estar te beijando. Então, as coisas são momentâneas. Quem guarda ressentimento, tudo é adulto. Então, Jesus fala para você ser simples como criança, porque você tem que estar sempre disposto a ser corrigido. Uma criança sabe que precisa ser corrigida. E, aliás, os adultos que não corrigem crianças, transformam a sociedade no caos que ela está hoje. Você pode ver que a maior causa da nossa sociedade está nesse estado, são crianças que não foram corrigidas, tá? E aquele que se humilhar como uma criança, aqui essa palavra é a mesma que é usada no Sermão do Monte, bem-aventurados humildes. Os humildes não são os pobres, os humildes são aqueles que reconhecem, no original, né? Quer dizer o quê? Aquele que precisa de alguém, que não é nada em si mesmo. Então, é você saber que você não é o dono da bola.
tá? Então, aqui a palavra humilde não é o pobre, não é o infeliz, não é o coitadinho. É aquele que sabe que precisa de alguém para guiar. E uma criança sabe que precisa de alguém para guiar, tá? E se ela não sabe, o erro é dos pais, que os pais não dão essa estrutura para ele, beleza? Então, vamos lá. O que você entende com o texto de Mateus? O que é ser uma criança? O que é ser uma criança? Não é ser uma criança birrenta, não é nada. Aqui ele está falando que uma criança é simples, ela ouve, a criança tem HD limpa. Então, tudo que você falar, ela vai aproveitando, ela vai acumulando. Uma criança raramente contesta, ela vai começar a contestar na adolescência, porque ela já tem ela está na época de contestar e ela já tem um parâmetro, a criança não tem. Então, se você criar uma criança em qualquer lugar do mundo, ela vai se adaptar. Então, por exemplo, todos os bebês choram assim. Porém, uns aprendem a falar mamãe, outros aprendem a falar mama, outros aprendem a falar sei lá que, cada idioma, porque a criança vem com HD vazia. Então, Jesus está falando que você tem que ser como uma criança para estar receptivo, ser humilde, reconhecer que você precisa de alguém, tá? Então, aqui o texto vai dizer isso. E hoje, esse nosso estudo tem umas coisas bem interessantes sobre a interpretação do costume da época, tá? A pergunta 2. Qual é o peso de ser um tropeço? O texto é 18, de 6 a 9, diz o seguinte. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, ele está falando, o molequinho está lá no meio ainda, tá? Melhor que lhe fora pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Você entendeu o que é isso? Se você fizer uma criança, tá? Que aí pode ser tanto uma criança como pode ser um recém-convertido. Se você servir como pedra de tropeço, é melhor que você pendure uma pedra no seu pescoço e se jogue no fundo do oceano do que receber a consequência do que vai acontecer com você. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes, por uma atitude egoísta, nós acabamos sendo tropeço na vida das pessoas? O nosso testemunho serve de tropeço na vida das pessoas. A nossa boca serve de tropeço para alguém que está caminhando na fé. E você vai falar tanto, você vai começar a falar mal, sabe? Mal do seu líder, da sua igreja, e você acaba sendo tropeço para essa pessoa. Já parou para pensar nisso? É melhor você amarrar uma pedra de pescoço, uma pedra no seu pescoço, pedra de moinho, gente, aquela pedra enorme, tá? E lançar no fundo do mar. E aí diz o seguinte: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, agora eu só quero resumir esse texto no seguinte. Jesus veio para amar as pessoas, inclusive os pecadores, tá bom? Jesus ama o assassino? Ama. Não ama o assassinato. Jesus ama qualquer pecador? Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, tá? Então, e o inimigo, quem é o que acusa? Satanás é o que acusa. Aí eu te digo, você quer ser instrumento na mão de Jesus ou instrumento na mão de Satanás? Hein? Você está usando, emprestando a sua boca para qualquer um dos dois. Você sabe que uma das armadilhas do inimigo é causar escândalo dentro das igrejas. Eu estou falando igreja somos nós, tá? No corpo de Cristo, ele quer causar escândalo. Então eu quero saber o seguinte, será que por acaso você não está sendo agente, participante de algum escândalo no meio cristão? Alguma situação que está enxovalhando o evangelho, denegrindo com a imagem do evangelho. Será que você não está sendo agente disso? Então, a pergunta é só a seguinte: você está na sua vida hoje, no seu dia hoje, você foi mais instrumentos na mão de Jesus ou você foi instrumento na mão de Satanás, tá? E ai daquele que servir de escândalo. Então, vamos lá. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançados no fogo eterno. Gente, Jesus é muito duro aqui, tá? Se os teus olhos fazem tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um dos teus olhos, tendo dois, serem lançados no forno do inferno. Esse texto é muito parecido com aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, que ele fala sobre o pecado do adultério.
né? Então, que ele fala assim, o que os escribas dizem? Não adulterarás. E eu digo, se você olhar com olhar impuro para alguém, você já adulterou. Aí ele fala, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. E aqui ele está falando de novo sobre o escândalo. Então, a pergunta que nós temos aqui é o seguinte, hoje eu servi de guia ou de tropeço para alguém? No dia de hoje, o dia que já está acabando, tá bom? Aí nós vamos lá. Pergunta 3. O que Jesus estava querendo ensinar nesta parábola? A parábola está no versículo de 10 a 14, que diz o seguinte, vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. Gente, ele ainda está falando sobre um molequinho lá, tá? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E aí ele conta a história das 100 ovelhas. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar que se extraviou? E porventura encontra, em verdade vos digo, que há maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Nós conhecemos esse texto. E agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Aqui ele está falando das ovelhas, que uma se perde e o pastor larga as 99 e vai atrás daquela. Quantas vezes o seu líder, ou sua mãe, seu pai, seu chefe, sei lá, largou mão de você um pouco e foi atrás daquele que dá trabalho, sabe por quê? Aquele está precisando mais. Você já parou para pensar nisso? E agora, o que eu quero falar para vocês e para mim. Sabe por que muitas vezes a ovelha perdida, ela não volta? Não é porque ela não quer ficar no aprisco, é de medo do olhar das 99. Então, quando uma ovelha, uma pessoa se afasta e ela quer voltar, nós até falamos disso no nosso estudo de sábado. O que você faz com aquele que se desviou, que se extraviou do caminho e que de repente quer voltar? Você fica jogando na cara dele tudo que ele fez de errado ou você o ama como Jesus? Então, de novo, né? Você está com o olhar de acusação ou você está olhando com o olhar de amor, né? Vamos lá. Pergunta 4. Qual o passo a passo quando um irmão peca contra você? Vamos dizer aqui que é o irmão. Aqui Jesus está falando para um grupo determinado. Então, é assim. Não está falando sobre aquela pessoa estranha. Aqui está falando com os irmãos. Nossa, mas irmão peca contra mim? Você também peca contra eles, né? Cabeção. Então, vamos lá. O que diz o seguinte? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, conta para todo mundo. Põe lá na página do Facebook, né? Traição, né? Eu acho barato o Facebook, gente. Usa o Facebook para trabalhar, para dar risada. Mas você vê umas coisas lá, frase feita, né? Quer dizer, você vai contando para as pessoas que você nem conhece, que alguém passou a perna em você, porque você quer se fazer de coitadinho, tá? Então, o que Jesus fala aqui? Quando o irmão peca contra você, vai conversar entre ti e ele só. Sayonara, você falou mal de mim, tá? Fiquei sabendo. Chego nela, Sayonara, o que foi? O que aconteceu? Tá? A gente vai resolver. Porque às vezes é mal entendido. Já parou para pensar que por falta de coragem de você conversar com a pessoa, às vezes é mal entendido? E aí o diabo aproveita para fazer isso crescer e separar. Então, o que acontece? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhar seu irmão. Não gostei do que você falou. Você não gostou? Nossa, falei sem pensar. Pronto, a beijinho acabou. Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas. Não é de fora. É pessoas da comunidade, irmãos também. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Fui falar com a Sayonara, não resolveu. Eu chamo a Ana Viviane e vamos lá conversar. Tudo gente dali. Se ele não quiser, você fala para a igreja. E se a igreja também não quiser, aí você... Bom, fiz toda a minha parte. Olha quantos passo a passo. Quantas vezes na nossa vida nós tivemos problemas de relacionamentos porque nós não tivemos a coragem de ir resolver. Quantos anos nós temos? Eu não estou falando aqui com criança, estou falando com adulto.
mas com vergonha de resolver a situação, você não vai falar, só que aquilo vai crescendo dentro de você. Você não resolveu. Você tira a amargura. E a palavra diz que a amargura deixa raiz. E aí isso vai danando, sabe? É uma erva daninha mesmo, que vai corroendo você por dentro. Já parou para pensar nisso? Então, quantos assuntos mal resolvidos nós temos? E voltando, por que eu tô com o Mateus 5 aqui na cabeça? Porque eu tô dando o discipulado para a mexicana, e eu falei com isso ela essa semana. Se você for levar uma oferta na igreja, oferta é adoração, certo? Não é esmola. Se você for levar uma oferta de adoração e souber que algum irmão tem um problema contra você, peraí, não é você ter um problema com o irmão, você sabe que o irmão tem um problema com você, deixa a oferta, vai lá resolver o caso e volta. Se você não for resolver, isso não é oferta de adoração, é esmola, Deus não precisa de esmola. Olha que sério! Jesus fala lá no Mateus 5. E aqui ele está falando. Se você, às vezes, você não tem problema com a pessoa, mas você sabe que a pessoa está com problema com você, tenha a coragem, o amor de dar o primeiro passo e ir lá resolver quebrar essas barreiras. Porque a função do inimigo é causar divisão. Por quê? Eu até falei no chá de sábado, vamos assistir o filme Formiguinhas. Se vocês são tudo marmanjo, não gostam de desenho, vai assistir Formiguinhas. Vocês vão ver o que é um filme sobre unidade. Eu acho que é um filme que não foi feito para criança. A criança não entende metade dos negócios lá, tá? Então, vai falar da unidade. Quando você está sozinho, você entende as coisas erradas, você é manipulado e você deixa qualquer um montar cavalinho em cima de você. Quando você está em unidade, você não sabe a força que tem, mesmo porque Deus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se você estiver reunida com 2, em nome de Jesus, ele vai estar. Eu quero ver quem é a força que é capaz de lutar contra isso, tá? Aqui são as fórmulas de aprender a viver bem e vencer o maligno, beleza? Pergunta 5. O que você entende no versículo 18? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse texto é usado para tanta coisa que não me desce. Então é assim, se o irmão é disciplinado da igreja, ele é cortado do céu. Desculpem, mas eu não acredito nisso, tá? Porque eu acho que não é por aí. Eu acho que não é disso que Jesus está falando, porque se você usar esse texto dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai entrar em contradição com toda a razão do evangelho, tá? Então, o que acontece aqui? Eu acho que ele não está falando tanto para o desligado, está falando para o ligado. Então, vai atrás das pessoas, vá atrás das pessoas. Vá atrás de resolver, derrubar as muralhas de relacionamento. Ligue essas pessoas, porque você ligando aqui, você vai estar ligando, sabe por quê? Você vai morar no céu para sempre, hello, e céu não tem andar. Já parou para pensar nisso? Se de repente você prega o evangelho, gente, Fernandinho Beiramar, se eu contar para vocês que ele se converteu hoje, que ele vai estar lá no céu, muita gente não vai querer ir para o mesmo céu dele. Hello, só tem um. Você já parou para pensar aquela pessoa mais chata da sua vida, que você menos tem prazer na presença dele, e você descobre que ele se converteu, ele vai para o céu morar com você? Você está preparado para isso? Ou você não quer? Então se ela for, também não quero. Então, né? Pergunta 6. Esse é ótimo. Gente, vê que Jesus está falando tudo o mesmo tema. Qual a fórmula secreta para um pedido ser atendido? Em verdade vos digo também que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, gente, Jesus não está falando só das coisas espirituais. 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. É a fórmula secreta para um pedido ser atendido. Tá bom? Certo? Já parou para pensar nisso? Você quer alguma coisa? Arrume uma pessoa de Deus e vai orar junto. E vai orar junto, uma pessoa que tem o mesmo propósito. Isso aqui é Jesus falando. Mas isso eu não acredito. Pois é, então você rasga essa página da sua Bíblia, aqui está escrito isso, tá? 2 pessoas, aqui não está falando mais, não precisa ser uma igreja inteira pensando a mesma coisa. 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem,
ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Gente, para de pedir sozinho. Para de fazer carreira solo. Você não entendeu ainda que nós somos corpo? Que você não é um sozinho no espaço, né? Vamos lá. Ah, essa é legal. Pergunta 8. Você já fez essa conta? Essa é legal. Então, Pedro, que eu amo, né? Aquele Pedro que chegava aí, né? Se aproximou, perguntou: Senhor, até quantas vezes o irmão pecar contra mim, eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Porque na lei dizia o seguinte: se uma pessoa cometer um pecado com você, você tem que perdoar até 7 vezes. Mas deixa eu te falar. É a mesma coisa no mesmo dia. Então, é assim. Não é uma pessoa que, de repente, seu marido que pisou na bola com você durante a vida inteira, você vai perdoar só 7 vezes. Não. Se ele fez alguma coisa para você, a mesma coisa, no mesmo dia, mais de 7 vezes, a lei diz, você perdoa no máximo 7. Isso é o que a lei diz. Aí Jesus vem e fala assim: ô cabeção, Jesus não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. Eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora eu te pergunto, você já fez essa conta? Quem parou para fazer essa conta é 490, tá? Se você parou para fazer essa conta de saber quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão, você não está pronto para perdoar. Sério isso, né? 70 vezes 7, se você for fazer a conta, você não está pronto para perdoar. E aí vem o que Jesus fala. Perdoa na oração dominical, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes você, como dizia o meu sobrinho, né, que ele ficou frustrado, que ele disse que queimava a cara com Deus. Quantas vezes você queimou a cara com Deus pedindo perdão pela mesma coisa? Aí você quer que Deus te perdoe, mas você não está disposto a perdoar seu irmão. Então, a pergunta é o seguinte: 70 vezes 7? Fez a conta, você não está preparado para perdoar. Porque isso aqui é um número infinito, não é o 490. É o 7 mais 70 vezes 7, quer dizer, é o infinito. Você está pronto para perdoar o seu irmão? Para junto concordar com ele? Pois pergunta 9. Essa parábola se resume em qual parte da oração dominical? Essa é legal, vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Não tendo ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo pagarei." E o senhor do servo compadeceu e mandou embora e perdoou a dívida. Entendeu isso? O cara devia, o rei veio, e a lei dizia, né, que se você deve, pode prender filho. Prendeu ele, ele pediu por perdão, e o servo pediu perdão, e o patrão soltou ele. Saindo aquele servo, encontrou o seu conservo, quer dizer, o empregado dele, que devia 100 denários, quer dizer, a dívida dele era muito menor. Ele agarrou, sufocou: "Pagas o que me deve." E aí, o empregado dele perguntou: "Você é paciente comigo?" Ele falou: "Não." Pegou e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aí vem dos companheiros que havia passado, entristeceram, foram lá relatar para o chefe. Aí o chefe falou: "Servo malvado, perdoei aquela dívida porque me suplicasse. Não devias tu compadecer do teu conservo, que eu compadeci de ti?" Gente, isso aí é o que Jesus estava falando do perdão. Você, olha tudo o que você foi perdoado na sua vida, tá? Até aqueles que não têm um testemunho forte, assim como eu, né? Nunca me droguei, nunca me prostituí, nunca nada. Meu testemunho é muito sem graça, porque eu não tenho nada dessas coisas assim para contar. E eu sei do que Deus me perdoou. Então, se eu quero que Deus me perdoe das coisas mais terríveis, inclusive dos meus pecados, que são trabalhados só na minha mente. Gente, a mente da gente está maquinando coisas 24 horas por dia, até quando você dorme, sua mente não dorme. E nós temos a natureza do mal.
Então, você tem que estar sempre vigiando e pedir perdão para Deus. Você está pedindo perdão para Deus. E vem alguém que pisou na bola com você e você não perdoa. É Jesus que está falando aqui. E aí ele diz, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E olha o que Jesus fala. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Gente, e aí? E aí? Como que está resolvida a sua situação com aquele que deve para você? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando das pessoas que te magoaram. E sabe de uma coisa? Estranho não magoa. Se aquele cara que está passando na rua agora falar o que for, para mim eu não vou nem ligar, porque eu nem conheço ele, pode falar o que for. Vai magoar, são pessoas próximas. Então, dessas pessoas você não fica com raiva, você sente mágoa. E mágoa é uma erva daninha que corrói, que faz você se afastar do Senhor, faz você se afastar das pessoas, porque você vai ficando amargo por causa de mágoa. Então, o texto de hoje, gente, o capítulo 18, ele vai falar para você se tornar como uma criança, lembra, e ele está falando tudo do perdão. Uma criança, quando briga com o coleguinha, por isso que pai e mãe não podem entrar na briga, porque em 10 minutos eles estão brincando de novo. Os adultos é que guardam a mágoa. Então, o texto de hoje, gente, eu não sei de você, mas eu sei de mim. Pensa se você tem mágoa de alguém. Se alguém fez alguma coisa para você, ou alguém pensa que você fez e alguém está magoado com você. A sua oferta não é aceita. Você pode chegar nessa situação, chegar numa igreja e dar um cheque de $1.000, não vai ter valor nenhum. Mas se você estiver bem com todo mundo e levar $1, a sua oferta é adoração ao Senhor. Chega como incenso agradável. Então, você quer ser para as pessoas que pisaram na bola com você, para as pessoas que trabalham com você e que de repente te perseguem. Eu não sei como é que é a história, tá? Cada um tem o seu contexto. Quando essa pessoa pisa na bola, quando essa pessoa te magoa, você faz o quê? Você é instrumento de Satanás, vai acusar, vai ficar magoado, vai isolar, ou você é como Jesus que vai amar? Então, aqui Jesus falou do menino, que você tem que ser como a criança. Depois ele falou da ovelha perdida, aquela pessoa que te magoou. Ele está falando da rixa, como você se comporta com alguém que te magoou. Não vai fazer propaganda, sabe? Não vai denegrir. Como você vai atrair pessoas ao corpo de Cristo se vocês estão batendo de frente e se engalfinhando? Já parou para pensar nisso? Nossa, eu não quero ir naquela igreja, ficar um querendo comer a alma do outro. Já parou para pensar nisso? Então, qual é o diferencial? O mundão faz isso. Nós somos embaixadores do rei. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Então, o nosso estudo sempre tem uma pergunta. E a pergunta dessa semana, eu quero que fique na sua cabeça isso. Eu tenho mágoa com alguém? Alguém tem mágoa comigo? Como eu consigo orar pedindo para Deus me perdoar dos pecados se eu não perdoo uma pessoa? Se eu tenho aquela pessoa, eu não quero. Perdão, mas não esqueço, não é? E perdão não é amnésia. Ok. E se Deus falar isso para você? Perdão não é amnésia, filhinha. Já parou para pensar nisso? Então, voltando à oração dominical. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem é que deve mais? É você para Deus? Ou aquela amiga que falou mal de você, ou aquela pessoa, irmã que tem inveja de você e te prejudicou mesmo. Tem gente que prejudica, tá? E aí, como está o seu coração? Como está o seu coração com as pessoas que te ofenderam? Às vezes, você resolve o caso e não dá para conviver junto. A Bíblia não fala para você caminhar junto com essas pessoas, mas você não pode ter mágoa. Se você tiver mágoa, Deus nem aceita a sua oferta. E aqui fala que se você tiver assunto mal resolvido e que se você não tiver perdoado o seu irmão, Deus vai fazer o mesmo, Jesus falando, vai pegar, jogar, como é que é? Jogar até que pague toda a dívida. Deus vai fazer isso com você. Nossa, Kátia, mas o estudo tá ficando tão pesado, cada semana é só lambada que a gente ganha, desculpa aí, é porque eu acho que todos nós já estamos maduros o suficiente para ganhar essas lambadas. Estudar a Bíblia não deve ser um lazer, tá? Vai estudar livro de poesia. A Pablo Neruda é muito bom, tem umas poesias super bonitas, tá? Vale a pena.
Estudar a Bíblia é para ser confrontado e mudar de comportamento. O que eu posso mudar no meu comportamento hoje? Se alguém eu magoei, ou se eu sei que alguém tem mágoa de mim, vamos resolver isso. Crie coragem, não seja como covarde, seja como uma criança, limpa de coração. Vai lá, chama para brincar. Aquela pessoa que te magoou, às vezes ela não chega perto de você porque ela tem vergonha. Vai lá e chama para brincar. Vai lá, oferece a sua bola e vamos jogar vôlei na rua. E Deus vai olhar lá de cima e falar assim, essa é minha garota, em quem eu tenho prazer. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.